Amém. A paz do Senhor. Amém. Agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês, pela oportunidade de estar falando o que o Espírito Santo tem tocado o coração, tem trazido ao meu entendimento. E hoje eu vou trazer uma palavra meio diferente do convencional, porque ela vai tratar de dízimos e ofertas. No normal, a gente tende a ter uma palavra específica para os dízimos e ofertas no final do culto, mas hoje a palavra inteira vai ser sobre isso. E para isso eu vou separar em 3 tempos a nossa palavra aqui. Primeiro a gente vai falar sobre as ofertas, depois a gente vai dar mais uma falada sobre os dízimos e no final a gente vai falar de um aparato geral. E vamos lá então para as ofertas. Para começar a falar sobre as ofertas, eu vou justamente falar sobre um ponto que a diaconisa Michele tocou no culto anterior, sobre quando ela estava lá no final do culto, falando sobre a palavra de ofertório. E aí ela nos deixou Malaquias 3, que Deus fala sobre o roubar a ele. E eu vou abrir com vocês aqui. A gente vai ler do versículo 6 ao versículo 8. Malaquias 3, do 6 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui para vocês. O Senhor diz: Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados. Abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Era isso. Bem forte essa palavra, né? Primeiramente, o não ofertar, o não dizimar a Deus, já está dizendo aqui na Bíblia que é o mesmo que roubar a Ele. E por isso não estamos nem aqui entrando, fazendo em xeque essa questão, se eu devo ou não devo fazer uma oferta, um dízimo. Esse ato é importante sim, e a Bíblia diz que nós roubamos a Deus quando não fazemos. E só que ao ler essa passagem, a gente tem a impressão que ofertar é mais uma obrigação. Ela tem um ar muito de se você não fizer, você não vai para o céu, você não vai ser salvo. Só que eu tenho e eu posso falar com convicção para vocês, eu posso afirmar com certeza que esse não é um ato obrigatório. E até parece ser contraditório dizer que uma coisa de um lado é necessária e do outro e não é obrigatória. Parece até que essas realidades da mesma coisa se contradizem. Mas eu vou explicar um importante conceito sobre ofertar que eu aprendi estudando a Bíblia e lendo mais sobre. Antes de Cristo, as ofertas elas serviam como um meio de pagar nossos pecados, pagar nossos erros. Eles faziam muitos sacrifícios de animais, como uma forma de livrar o pecador da morte, como substituir o pecado dele. Só que depois que Jesus veio e se tornou a oferta perfeita, ele se tornou o sacrifício perfeito, isso mudou para sempre. E depois dele, todos os que ofertam fazem isso como uma forma de agradecer a Deus, não como uma forma de pagar pelos nossos pecados, já que Deus, por meio de Jesus, já pagou por todos os nossos pecados. Então, as ofertas depois de Cristo são uma forma de agradecer a Deus, não só pelo sacrifício de Jesus, mas por tudo o que Ele nos concede. Só que há uma coisa em comum entre
essas eras, entre a era antes de Cristo e a depois de Cristo. A oferta é um sinônimo de reconhecimento. Seja lá reconhecendo que você é um pecador, como era antes, e agora reconhecendo a graça que ele teve em te perdoar, a graça que ele teve em te dar as coisas que você tem. E para ilustrar isso, a gente vai ler 1 Samuel, capítulo 6, versículo 3. Ultimamente eu tenho lido muito 1 Samuel. Eu não sei nem por que eu comecei a ler tanto a vida de Samuel assim, só que eu me interessei muito e tem sido muito legal. Eu acho até que é mais legal do que muitas novelas por aí. Eu ainda estou na metade desse livro, que ainda são 2, e já caiu 2 vezes trovão do céu por meio da oração de Samuel e muitas outras coisas, mas eu não vou dar spoiler para vocês podem ver a Bíblia aí e ver o quão legal é esse livro. 1 Samuel 6, versículo 3. Todos acharam? Amém. Ok. Eles responderam: se vocês mandarem de volta a arca do Deus de Israel, não a enviem sem uma oferta. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo ele, no caso Deus, continuou a castigá-los. Essa fala aqui é a fala da resposta de alguns sacerdotes e mágicos do povo os filisteus. E, cara, eu fiquei notando que até os feiticeiros filisteus, que eram pagãos, que eram idólatras, que adoravam Deus pagãos, reconheceram a soberania de Deus. Quando eles ficaram 7 meses com a Arca da Aliança e o povo todo ficou amaldiçoado. Então, por que muitas vezes nós não reconhecemos essa soberania de Deus e pecamos com a oferta? Eles reconheceram aqui, como era o Antigo Testamento, que eles precisavam pagar pelo pecado deles. Precisavam se arrepender, mesmo pertencendo a religiões diferentes e doutrinas totalmente alheias ao que os israelitas acreditavam. E é por isso que eu afirmo a vocês que quando nós estamos no reino de Deus, quando temos contato com o reino de Deus, e sobretudo quando buscamos esse Deus em espírito e em verdade, nada que for feito no reino dele será obrigatório. Nada o que nós tivermos que fazer em nome dele será obrigatório. Pelo contrário, as boas ações que nós faremos, as boas ações que precisam ser praticadas, serão uma consequência automática dessa busca que nós temos. E tudo isso vai acontecer quando nós tivermos uma coisa que tem 4 letras e muda o mundo de uma forma gigante, que é o amor. Uma vez, um mestre da lei perguntou a Jesus, até como uma forma de tentar conseguir alguma coisa contra ele, lá em Mateus 22, qual era o mandamento mais importante? Qual era da lei de Moisés o mais importante a ser feito? E ele conseguiu resumir os mandamentos em apenas 2. Primeiro e mais importante de todos, amar a Deus com todo o coração. E segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos de fato a Deus, ofertar não vai ser como uma obrigação para a gente, mas será uma consequência e nós teremos prazer em fazer isso. Lá em 2 Coríntios 9, 7, expressa bem isso. Eu vou ler para vocês, se vocês não precisam abrir, vai ser bem rápido. 2 Coríntios 9, versículo 7. Está escrito: que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E
Irmãos, quando nós amarmos a Deus de fato, quando nós tivermos esse amor imensurável por Ele, assim como Ele tem por nós, nós deixaremos de roubar Ele. Quem ama alguém e rouba essa pessoa, quem ama uma pessoa e quer o mal dela, possuindo os seus bens. E segundo ponto, quando nós amarmos aos outros de verdade, nós também ofertaremos na vida deles. Isso é uma coisa muito importante. Lá em Atos 20, do 32 ao 35, diz assim: E agora eu os entrego aos cuidados de Deus, da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que aguarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo que eu e os meus companheiros de trabalho precisavam. Em tudo, tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. E assim, nós terminamos a nossa parte sobre ofertas. E finalizando que nós devemos amar a Deus e amar aos outros, porque nós cumpriremos essa coisa que a Bíblia nos diz. Entrando agora na parte dos dízimos, ele é muito semelhante à oferta e por isso muita gente confunde às vezes a diferença entre os dois, se realmente é necessário. E eu dei um aparato aqui sobre o dízimo. Vamos lá. Diferente das ofertas, os dízimos têm uma quantidade específica estipulada por Deus. A oferta é o do nosso coração, o que o nosso coração diz. Só que o dízimo não. O dízimo tem uma quantidade específica e está lá em Levítico 27:30. Levítico 27:30. Vou ler também para vocês. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a Ele. Muitas pessoas pensam no dízimo como uma coisa do Velho Testamento e eles acham que é desnecessário quando Cristo vem, depois de Cristo. Como se Cristo também fosse quitar nossos dízimos. Só que nós entenderemos agora porque nós entenderemos de vez porque essa afirmativa é um erro. De fato, inicialmente Deus criou os dízimos para sustentar os levitas, que eram os homens que dedicavam toda a sua vida ao trabalho no templo. Eles dedicavam todo o seu tempo ao serviço na casa de Deus. E por isso eles não tinham nenhum outro serviço para poder sustentar eles, para poder suprir suas necessidades. E Deus cria justamente essa quantidade, esse 10%, para poder ajudar esses homens que tanto ofereciam sua vida a Deus. E é muito legal que a gente vê que até no dízimo Deus pensou carinhosamente em nós. Até o dízimo é um ato de amor de Deus para honrar aqueles que se dedicam a Ele. Mas muita gente usa essa realidade que o dízimo era para sustentar os levitas como argumento para não dar o dízimo, porque já que o levita não é mais aquele que ficava 24 horas no templo, que morava no templo, agora o levita é aquele quem ministra, aquele que dança no altar, aquele que toca instrumentos. Então não teria por que dar o dízimo agora, não teria mais por que a gente dar essa parcela do nosso dinheiro, a 10ª parte. Só que, da mesma forma que com os dízimos, o pessoal do Antigo Testamento ajudava os levitas a se sustentarem, os dízimos também servem hoje e eles são um importante auxílio na manutenção da casa de Deus. E não só da casa de Deus.
ele ajuda manutenciar. Ele ajuda na manutenção da obra do Senhor como um todo. Não só no templo, mas também na vida daqueles que trabalham em prol desse reino, da obra do Senhor. E a gente pode observar isso muito bem quando a gente vive um momento como esse, em que a gente não está na igreja, a gente não está no templo, mas ainda assim a obra continua. E ela tem suas necessidades. Meu pai, por exemplo, tem o GPACnet, que precisa de material para poder entregar a palavra do Senhor para as pessoas necessitadas, precisa de auxílio para poder continuar fazendo esse material maravilhoso. E, além disso, como já foi citado lá no início, o dízimo é uma pequena forma de retribuir a Deus o que Ele nos dá, porque a gente não tem o que a gente tem por nossos próprios esforços, porque a gente é bom, porque a gente trabalhou, mas sim pela graça de Deus, que nos concede até o pouco que temos. A gente, tudo que a gente tem, a gente não consegue por nossas próprias forças. Mas o que é que nós devemos devolver a Deus? O que é de Deus? O que Ele nos dá? O que é de Deus está escrito lá em Salmos 24:1. Salmo de Davi, que nos disse o que é de Deus. Então, portanto, o que a gente deve devolver a Ele. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Mas Sebastião, é só isso que ele tem? Ele só tem planeta Terra, o resto não é dele? Tá bom, você questiona demais. Mas eu vou lá em Colossenses 1:16, vocês vão ver o que mais é de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Aqui está. Pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Caraca, esse Deus tem tudo mesmo, hein, cara? Ele tem um universo inteiro para ele. Deus criou tudo, por isso, tudo é dele. Tudo que temos é dele e vem dele. E o dinheiro é só mais uma coisa dessas. Então, por que nós só damos o dinheiro? Espera aí que eu ainda vou retornar nessa pergunta. Mas agora eu vou contar uma história para vocês. Uma história que eu não sei onde eu ouvi, mas eu lembro muito bem. Uma coisa que me marcou e até me motivou a escrever essa palavra. Eu tenho quase certeza que foi lá na Igreja Batista Nova Esperança, mas também não lembro quem falou. Mas eu vou contar para vocês. Certa vez, um homem foi a uma igreja, estou contando do jeito que eu estou lembrando. E na hora da oferta, na hora em que foi liberada a oferta, ele começou a dançar. E todos notaram a atitude dele. Nesse momento, todos começaram a observá-lo, porque é uma coisa estranha. Todo mundo vai ofertar, vai lá na frente colocar sua oferta. E alguém perguntou a ele por que ele estava fazendo aquilo. Alguém perguntou a ele o porquê ele estava dançando. E ele respondeu que não tinha nada para ofertar. Ele era um homem pobríssimo e não tinha como ofertar. E por isso ele estava oferecendo a Deus a sua própria vida. Ele estava ofertando a Deus a sua própria vida. Cara, isso me marcou bastante, porque a gente olha a oferta apenas como dinheiro. A gente olha a oferta como oferecer os nossos bens materiais, nossos bens metais. Mas eu não sei nem se essa história é verídica, se essa história é verdadeira de fato. Mas é muito bom nós sabermos que há pessoas que entendem o verdadeiro propósito da oferta, que elas são verdadeiramente gratas a Deus por tudo que elas têm, pela vida delas.
pelo ar que elas respiram, e pela roupa que elas vestem, por esse celular que eu estou falando com vocês, pela Bíblia que eu tenho, por tudo que eu tenho, até se for pouco. No caso daquele homem, ele não tinha nada para dar, e ele ofereceu a sua própria vida. Eu não sei se essa história é verdadeira, como eu disse, mas essa história me leva a uma outra que eu tenho certeza que é verdadeira, porque está escrito na Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro. E está lá em Lucas 21, do 1 ao 4. A história, a oferta da viúva, tão conhecida, a oferta da viúva. E eu automaticamente me teletransportei para essa passagem ao ouvir essa história. Lucas 21, do 1 ao 4. Eu vou ler aqui para vocês anotam, eu ler para vocês. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse, eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Quando eu observei essa passagem, eu notei uma coisa atrelada a essa história que eu contei. Notei uma coisa. Que Jesus disse que ela deu mais do que todos. Para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, devia ser um absurdo, porque ela só tinha dado 2 moedinhas. Mas não se tratava de o quanto ela tinha dado, não se tratava do dinheiro que ela tinha ofertado. Na verdade, se tratava do coração dela, de como ela estava ofertando. E também Deus não aceitou a oferta de Caim, não porque ela tinha pouco valor, porque era diferente da oferta de Abel, mas porque o Espírito de Deus sonda os corações e sabe quando a gente oferta com o coração agradecido, quando a gente oferta de fato ao Senhor, quando a nossa oferta é verdadeira. Está lá em Mateus 5, 23 ao 24, uma coisa que não pode passar despercebida por nós, se nós quisermos ter uma oferta aceita a Deus, uma oferta verdadeira aceita a Deus. Mateus 5, 23 ao 24. Achei. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça sua oferta a Deus. Nós não podemos deixar coisas no nosso coração que nos atrapalhem a ofertar a Deus. Nós não podemos deixar coisas, inimizades, conflitos com os outros deixarem que a nossa oferta se invalide. Deus se preocupa com um coração verdadeiramente arrependido, um coração com um amor genuíno por todos. E nós muitas vezes negligenciamos quando nós vamos ofertar os nossos relacionamentos com os outros. Quantas vezes eu já ofertei na casa do Senhor e tinha ainda inimizades, coisas. Eu não sabia que a minha oferta não estava sendo aceita por meu Deus. E a gente muitas vezes questiona porque muitas coisas não acontecem na nossa vida. Mas a gente tem que ter em mente que a gente precisa, antes de ofertar, antes de oferecer qualquer coisa, deixarmos nosso coração limpo para que Deus receba a nossa oferta. Tem uma passagem também em 1 Samuel que eu disse que eu estava lendo muito Samuel, que diz sobre isso também. Saul ele tinha recém
entrado no governo, se é assim que eu posso dizer. Ele foi nomeado rei de Israel, foi o primeiro rei, e certa vez ele foi guerrear contra os amalequitas. E Samuel deixou bem claro a Deus, deixou bem claro a Saul, Deus tinha falado para ele exterminar, eu vou deixar passar, exterminar todo o povo dos amalequitas, todos os gados, todas as coisas dos amalequitas. Mas Saul resolveu pegar as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros, carneiros, tudo que era de mais bom que os amalequitas tinham, e ainda levou o rei aprisionado. E ele tinha a desculpa que de uma boa intenção, ele falou que era para fazer uma oferta a Deus. Só que Samuel adverte ele, porque Deus já tinha rejeitado ele como rei quando ele desobedeceu a Deus. E está escrito em 1 Samuel 22, 1 Samuel 15, 22. Isso. Ok. Se vocês quiserem anotar, eu acho que seria muito interessante. Eu deixo também a recomendação de novo para vocês lerem 1 Samuel, que é um livro incrível, melhor do que muita novela. 1 Samuel 15, 22. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe um sacrifício às melhores ovelhas. Não interessa se a gente vai dar muito ou pouco. Interessa se a gente está obedecendo a Deus, se a gente está atento, se a gente está atento ao que a palavra dele diz. Porque no final, mesmo se a gente oferecer as melhores ovelhas, transportando agora para a nossa época, se a gente oferecer o que a gente tem de melhor, se a gente oferecer milhões de reais a Deus, e se a gente não estiver obedecendo a palavra dele, se a gente tiver inimizade com os outros, nada disso vai valer. E por fim, terminando aqui a nossa palavra, o que eu tenho percebido neste século, principalmente nesse mundo altamente tecnológico, globalizado que a gente vive, em que a gente está conectado a toda hora, o que temos de mais precioso é o tempo. Essa pandemia veio para mostrar para a gente o quanto tempo a gente tem. A gente antes dizia que a gente não tinha tempo para nada, que as coisas passavam muito rápido, a gente via a data, a gente falava, meu Deus, já estamos no meio do ano, mas agora a gente fica tanto tempo em casa que a gente fica entediado. A gente faz muita coisa. Eu, por exemplo, nesses dias de pandemia, tenho feito meus devocionais, tenho feito as minhas coisas, tenho tocado violão, e eu teve um dia que eu fiz tanta coisa, mas tanta coisa, e aí eu tava com fome, aí eu falei, mãe, que horas que você vai botar o almoço? Não tá tarde, não? Aí ela disse que eram 10 horas ainda. A gente tá perdendo a noção de quanto tempo a gente tem. E essa pandemia nos revelou que a gente tem tempo e tempo de sobra. A gente fica se perguntando no meio desse isolamento social quando é que isso vai acabar, porque a gente não aguenta mais. Quanto tempo mais a gente vai ter que esperar? E aí eu fiz um cálculo do tempo que a gente tem. Se nós temos 24 horas por dia, nós temos 1.440 minutos em todo o nosso dia. E se nós considerarmos que Deus é o autor do tempo e que Ele nos deu isso ao nosso favor, até isso Ele nos deu, então nós deveríamos reservar a Ele pelo menos 2 horas e 24 minutos por dia. É meio estranho isso. E eu também não quero falar que isso está escrito na Bíblia, que agora vai virar mandamento da Bíblia, que vai vir um livro de Sebastian falando que dízimo de tempo também. Mas dá para perceber que quando a gente dá o dízimo de todas as coisas, o que são todas as coisas?
A gente recebe tudo de Deus, a gente não vive se não for pela graça dele, se não for por intermédio dele. Então, eu tenho certeza, na verdade, que seria muito legal que a gente passasse agora a dar nosso dízimo do nosso tempo também. Que a gente desse o dízimo realmente de tudo que a gente tem, porque é o mínimo que a gente pode fazer por ele. E vai ser melhor pra gente, porque contato com ele não machuca ninguém, contato com ele, na verdade, dá vida e traz o amor que transforma o mundo. E eu deixo essa pergunta para vocês, essa pergunta final. Quanto tempo você tem devolvido a Deus? Quanto tempo você tem investido nas coisas de Deus? É assim que eu termino a minha palavra. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado por terem me escutado todo esse tempo. Eu espero agora que vocês reconheçam o que Deus te dá e possa retribuir a Ele com a sua vida. Obrigado e fiquem bem com Deus. Eu amo vocês.